certinho? Bom, vamos para o próximo, falar agora mais um pouquinho de segurança, que é um ponto chave, gente. Nunca deixe o bebê sozinho, nunca. Mesmo que seja no puff, mesmo que seja com a mamãe próximo do trocador, porque muitas mamães, elas não têm ainda experiência, às vezes elas se afastam do bebê achando que o bebê não vai virar, e já sei de casos, de estudos, que mamãe ficou com o bebê, virou, o bebê caiu. Então, gente, enquanto a família estiver no seu estúdio, você é o responsável por essa família. Então é muito cuidado, até quando a gente está em processo assim de gravações, que a gente está sempre, né, fazendo workshops e gravando, a gente tem certo cuidado até com as câmeras falando, olha, cuidado com o bebê, não deixa nada cair em cima do bebê, vamos, né, nos preocupar com os equipamentos. Então é tudo, gente, deixar o bebê sozinho é sério, mesmo que seja sozinho com os pais. Não deixe o bebê sozinho, sempre acompanhando. Minha assistente está sempre o tempo todo do lado. Se percebe que tem alguma câmera próxima do bebê, ela já está ali, né, vigiando o bebê, tendo cuidado com o bebê. Se tem o pai e a mãe que está ali próximo, mas se afasta, ela também está ali. Então, nossas assistentes estão preparadas a estar o tempo todo se preocupando com os bebezinhos. Um outro ponto importante também é a atenção constante com a higiene, que eu falei agora mesmo para vocês, que isso gera o quê? Segurança, tá? É priorizar o fator segurança de cada acessório utilizado. Eu tenho alguns acessórios que eu acho um pouquinho inseguros, por exemplo, o ninho, né, que é cheio de galho, às vezes o carrinho, são os que eu mais uso e eles são perigosos, então por isso que ou eu não compro acessórios desse jeito, ou eu compro e tenho um total, como se diz, um cuidado redobrado com a segurança. Tipo, o carrinho, ele tem um ferro que eu fico com medo, às vezes, do bebê passar a mãozinha ou o pezinho naquele ferro. Pode acontecer de machucar, então a gente sempre coloca mantinha em volta para ficar macinho e o bebê de forma nenhuma ter contato direto com um acessório. Né? Outra coisa muito importante, a anatomia do bebê. Gente, a cabecinha do bebê sempre é mais pesada do que os membros. Então, jamais eu vou deixar o bebê segurando a cabecinha se ninguém tiver segurando. A pose do sapinho é um grande exemplo desse. Se eu deixar o bebê aqui sozinho, é um risco, porque a tendência a cabecinha dele estar mais pesada, a tendência é ele vir a cair. Isso pode machucar ele, deslocar alguma coisa, então sempre gente segurando, pessoa segurando, assistente. Às vezes o bebê tá ali quietinho, assim, tá posicionado, mas eu ponho minha assistente às vezes segurando o dedo aqui para não deixar o bebê pender de forma brusca, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem também, com a anatomia do bebê. A gente entendendo que o bebê tem umas partes mais pesadas do que as outras, no caso a cabecinha, a gente tem uma segurança maior com essa parte, né? Levantando a cabecinha sempre mais alta. Vocês vão perceber na prática que eu vou colocar enchimentos, né? Vários enchimentos nos acessórios para fazer com que o bebê fique melhor posicionado, jamais posicionado para trás ou assim. Então, se ele tiver de barriguinha para cima, vocês vão perceber que eu vou colocar algum enchimento mais ou menos aqui na nuquinha, onde eu vou fazer com que o bebê faça esse posicionamento. Isso na prática vocês vão ver com cuidado. Eu vou também falar sobre esses cuidados. Sobre o sistema imunológico, todo mundo sabe que o bebê, né, não está imune ainda a várias doenças, por isso que é importantíssimo nós cuidarmos dessa parte. Vocês vão perceber também da questão do sistema circulatório, as mãozinhas vão ficar avermelhadas, principalmente bebezinhos branquinhos, né? Mas qualquer bebezinho fica avermelhado. Agora, quando começar a ficar roxinho, gente, já é a hora de dar uma mexidinha. Então, muitas vezes o bebê tá aqui, a mãozinha tá vermelhinha. O que eu faço? Pega a cabecinha, solta um pouquinho, às vezes dou uma mexidinha na mãozinha para a circulação voltar. Porque mãozinha e pezinho são as partes de ponta, né, do bebezinho. É onde a circulação a qualquer momento pode parar. Se você prender muito, logo perde a circulação naquela região e não é o objetivo. E aí, tem casos de bebês que nascem com mais dedinhos, né, tipo, em vez de 5 dedinhos, eu já peguei casos, nascem com 6 dedinhos. Então, você tem que tomar cuidado com bebezinhos que tenham outros dedinhos, porque às vezes você está tão acostumado a sua mãozinha com 5 dedinhos, e aí tem outro dedinho ali que às vezes ele está obstruído, e aí ele acaba ficando roxinho. Então, você tem que tomar cuidado até com os bebezinhos que nascem um pouquinho especiais. Então, é muito importante conhecer o bebezinho no geral, para você ter esse cuidado na hora de fotografar. Bom, ainda na questão da segurança, é muito importante cuidar dos reflexos primitivos. Nós falamos sobre eles, né? Por que é importante estudar? Porque eles realmente podem causar algum problema com o bebezinho. Outra coisa interessante é a temperatura adequada do bebezinho, certo? Do bebezinho não, desculpa, do ambiente.
que seria essa temperatura adequada do ambiente? É justamente, gente, aquele procedimento que eu falei pra vocês. Vocês não têm que conhecer o bebê e saber que ele tem um calorzinho, que ele precisa de um calorzinho. Eu, geralmente, gosto de trabalhar com temperatura de 26 a 28 graus. Mais do que isso, eu acho muito quente, eu acho exagero. E menos do que 26, eu acho frio. Então, pra mim, de todos os meus trabalhos, eu variei muito com essa temperatura. Hoje, pra mim, entre 26 e 28 é o adequado pro bebezinho. Antes eu achava que era 25, não, 25 eu acho frio. E quando chega no 29, tá muito quente, o bebê também tá suando. Não pode o bebê suar, ele não pode perder líquido. Então, é muito importante a gente perceber sobre isso. E a questão das poses, eu vou ter um tópico só de poses para vocês, falando das poses existentes ou das possíveis poses que vocês podem fazer. Sobre a temperatura adequada, eu costumo utilizar entre 26 e 28 graus, né? É a temperatura do ambiente, porque eu preciso propiciar esse ambiente para o bebê, que eu já havia falado para vocês. Vamos estudar o bebê, a gente sabe que ele precisa de compressão, não precisa? Que a gente falou lá atrás, ele precisa de um lugar quentinho, não é verdade? E com barulhinho. Então, nesse momento, sobre a temperatura, é muito importante, precisa de estar adequado o bebê, para ele não se sentir frio, ele não sentir calor, ele não perder líquido. Se ele sente muito calor, gente, o que vai acontecer? Ele perde líquido, né? E é importante também saber que nesse momento, quando ele perde líquido, sabe onde a gente olha? Mais ou menos na muleira do bebê. Na verdade, o bebê, ele tem uma falha, né? Que a gente chama de muleira. Na verdade, é uma falha no crânio que chama de muleira. O pessoal tecnicamente fala uma falha no crânio, mas na verdade é a muleira. Essa muleira, ela tá aberta tanto aqui e tem uma atrás também, uma abertura atrás, que é muito importante a gente observar isso na anatomia do bebê. Quando você estuda a anatomia do bebê, você vai entender um pouco melhor sobre isso. É observar que esses pontos são os pontos que a gente não pode pressionar. E nas poses que a gente está falando aqui, que nós vamos ter um tópico específico de pose, vocês vão perceber que o quê? Que é importante na hora de posicionar o bebê, não, né, segurar na muleira, na fonte do bebê, enfim, em algumas regiões que possam prejudicar o bebê. Outro detalhe também que é importante é a questão do umbiguinho, né? Muitas mamães falam, gente, mas o meu bebê tá com umbigo ainda, o que eu faço? Vem com umbigo. Nós não vamos deixar de fazer a foto do bebê porque ele tá com umbigo. Porque tem muitos bebês que não caem umbigo em 6, 7 dias, caem em 15. E aí, você vai esperar esse momento? Então, a gente consegue proteger. Para vocês terem noção, nós tivemos um bebê aqui que fez colostomia, ou seja, colocou o intestinozinho para fora e veio fazer foto com o intestinozinho para fora. Então, a gente estudou sobre isso quando o bebê veio. Os pais eram médicos, então eles já conheciam o nosso trabalho, fizeram o newborn do seu primeiro bebezinho e trouxeram o seu segundo bebezinho com a colostomia, com o intestino para fora. E a gente fez perfeitamente o ensaio do bebê, porque eles, primeiro, tinham confiança no nosso trabalho, segundo, eles sabiam que a gente gosta, né, e pratica a segurança e a higiene do local, do bebê, enfim, de todos os acessórios. Então, vocês entenderam a importância de estudar anatomia, fisiologia do bebê, conhecer o bebê, saber dos reflexos do bebê, da temperatura adequada que eu preciso colocar esse bebezinho, que ele não pode perder líquido. Você vai perceber se o bebê está perdendo líquido pela própria muleirinha, ele abaixa às vezes, entendeu? Tem bebê que você percebe, você passa a mãozinha, ela tá meio fundinha. Então já é a hora de quê? De inserir líquido no bebê. Você já vai perceber isso. Na hora que você passa a mãozinha na cabeça do bebê, primeira coisa que eu pego, gente, quando eu pego o bebê, é passar a mão na cabecinha dele. Eu sinto primeiro as aberturas, né, que ele tem, as falhas que ele tem no crânio, e eu sinto, às vezes, a muleira um pouco mais baixa. Quando eu percebo isso, eu já percebo que o bebê está precisando o quê? De líquido. E aí é por isso, mais uma vez, que eu enfatizo, estudar o bebê. Fisiologia, anatomia, tudo que você puder, umbigo, né, cabecinha, perninha, movimentos do bebê, a circulação do bebê, reflexo do bebê, eu canso de falar isso, mas é muito importante. E um outro ponto que eu coloquei como observação é, estude primeiros socorros. Gente, isso vai te ajudar muito. Eu já tive uns 3 casos de bebês que engasgaram aqui no estúdio. E aí, o que você vai fazer? Se você não sabe desengasgar um bebê, às vezes até com o próprio leite da mamãe. Teve uma mamãe que produzia tanto leite, que o bebê tomava e engasgou, a gente ficou roxinha, a mamãe desesperou, joga pra vovó, vira aquele desespero. Na mesma hora eu tive que pegar o bebê, virar o bebê, dar os empurrinhos, né? Coloca o bebê aqui, abro a boquinha do bebê aqui assim, dou umas batidinhas aqui na parte de cima, foi quando o bebê conseguiu soltar o leitinho.
e voltou à cor normal. Então é muito importante vocês entenderem e estudarem primeiros socorros, principalmente de quê? De recém-nascidos. Olha a importância e a seriedade da nossa profissão. E tem muita gente se aventurando por aí, não é verdade? Muitos pais que entregam seus bebês para pessoas que nunca estudaram nada sobre o bebê. Esse é o risco que os pais correm, que os bebês correm, e é uma oportunidade para vocês. Vocês lembram que eu falei lá no início sobre ameaças, né? Sobre forças, sobre oportunidades, não é verdade? E é uma das oportunidades que você tem de crescer nesse mercado é mostrar a real qualidade do seu serviço, certo? Olha, muitas vezes eu volto em outros conteúdos para vocês casarem, sabe? Eu não quero só citar aqui que é importante vocês fazerem ou estudarem isso, mas é importante como estilo de vida mesmo para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de técnicas de relaxamento. Gente, são técnicas que auxiliam, mas não significa que isso vai ser a razão, né? E isso vai te ajudar. Isso vai ser a solução. Isso vai te ajudar. Mas tem bebês que não aceitam nem chupar chupeta, para vocês terem noção. Mas eu vou citar aqui para vocês, de um pediatra americano, Harvard Carper, o passo a passo de como relaxar o bebê. Esse DVD, eu tenho ele, eu comprei, adquiri há 8 anos, 9 anos atrás, quando minha primeira filha veio ao mundo. Então eu queria entender um pouquinho dos bebês. Antes dela nascer, eu comprei esse DVD, estudei, eu achei super interessante e eu praticava isso na minha filha. E resolveu demais, gente, resolveu muito. Então, os bracinhos presos, tem gente que prende o bracinho aqui, tem gente que prende o bracinho. Vocês sabem, eu geralmente, não sei se vocês já acompanham meu trabalho, com certeza sim, mas eu prendo muito o bracinho aqui para facilitar e depois eu empurrar o cotovelinho e trazer a mãozinha do bebê para fora, né? Então, eu ponho muito o bracinho do bebê aqui assim. Tem gente que põe para trás o bracinho do bebê. Mas é importante estar com os bracinhos presos. Você impede o quê? Aquele reflexo do Moro, voltando aqui, né? Então, você impede ele assustar. Depois você coloca de ladinho. E aí, você permite que ele se lembre de como ele estava no útero para relaxar. Aquela posição de ladinho, certinho? Um balancinho. Gente, é um movimento como se estivesse no útero. Não é assim, eu chacoalhar. É um movimento assim. A mamãe andava e ele tinha esse movimento, entendeu? Então, você põe ele de ladinho e faz isso aqui, ó, de cima para baixo, tipo assim. Entendeu? Ele tá aqui de ladinho, a cabecinha. E você tá fazendo isso aqui, ó. Isso te auxilia muito a relaxar o bebê. Isso pode fazer com que relaxe. Agora, se o bebê tiver com muitos gases, isso também não vai resolver. Aí você vai ter que virar ele de barriguinha para baixo e tentar fazer outras formas, massagens, enfim. Certinho? Bom, o balancinho, como eu falei para vocês, o chiadinho, né? Vocês vão perceber na prática que muitas vezes eu uso o próprio chiado, por mais que tenha um barulho, som, né? White nose que a gente coloca, aquele shusher, que é um equipamento que eu utilizo, vocês podem mostrar aí na tela, o shusher. Esse shusher é um aparelhinho que nós compramos e adquirimos agora, que ele faz um chiadinho, né? E é muito bacana porque ele realmente relaxa o bebê. Mesmo assim, às vezes eu preciso aproximar do bebê e fazer o chiado com a minha própria boca. Antes eu fazia só com a boca. Hoje com o shusher já facilitou muito, né, com esse aparelhinho. Agora, eu muitas vezes, mesmo com o shusher, dependendo da situação do bebê, eu tô ali ainda segurando e fazendo o chiadinho. E, claro, a chupetinha, gente. Dá a chupetinha, céuzinho da boca desce, céuzinho da boca desce, até ele dar uma primeira sugada. Ele deu uma primeira sugada, você pode dar as puxadinhas. Muitos papais falam, meu bebê não pega chupeta. Gente, é incrível. É para pagar a língua mesmo. A gente pega a chupeta, põe no bebê com a técnica que a gente usa, o bebê suga a chupeta e é uma mil maravilha, porque ajuda e facilita muito o nosso trabalho. Certinho, pessoal? Vocês entenderam a técnica de relaxamento? Isso vai funcionar em 100% dos casos? Nem sempre. Mas vai te ajudar, vai te auxiliar? Vai. E um outro ponto importante é paciência. É esperar o tempo do bebê, certo? Parabéns! Você finalizou a primeira fase do curso. Eu tenho certeza que você está ansioso para continuar absorvendo todo o conhecimento que a Verusca tem para compartilhar com a gente depois de anos de experiência. Vamos em frente?